Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E para fazermos o fechamento dos estudos sobre a reprodução humana, eu trouxe uma lista de exercícios, são 10 questões, para a gente revisar, analisar e tentar fixar um pouco mais o que nós falamos na nossa aula sobre as ISTs, tá? As infecções sexualmente transmissíveis. Então, nós vamos analisar essas questões, né, fazer uma rápida revisão e procurar esclarecer o motivo das respostas de cada uma delas. E aí nós temos a primeira questão, o enunciado diz o seguinte: as infecções sexualmente transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes. Por exemplo, fungos, como é o caso da candidíase, né? Vírus, temos alguns casos, nós temos o HPV, nós temos o HIV, né? Nós temos o herpes genital. Bactérias, é um número muito grande de bactérias que causam ISTs. Protozoários, como o Trichomonas vaginalis. Então, a diversidade de parasitas que podem causar ISTs é muito grande. Entre as doenças abaixo, marque a única que é causada por um protozoário. As que nós citamos, e aqui nós estudamos, nós temos o Trichomonas vaginalis, que, como eu falei para vocês, é um parasita anaeróbio que ataca principalmente a vulva genitália feminina, mas também pode acontecer nos homens, tá? E pelas suas características, além dos ferimentos, né, que provocam um certo incômodo e é dolorido, há um sinal bastante característico, que é a formação de uma secreção bolhosa, cheia de bolhas, por causa da atividade anaeróbica desses parasitas. Então, o Trichomonas vaginalis, lógico, se associa o nome científico do protozoário à doença, portanto, a resposta correta é tricomoníase. Letra B, alternativa correta. A AIDS, como foi citado na nossa aula, é causada por um vírus, o HIV, vírus da imunodeficiência humana. A hepatite, né, também é causada por vírus, a hepatite B e a hepatite C, que são as formas mais graves, que podem ser transmitidas sexualmente, mas existe vacina. A candidíase, que é causada por fungos, tá? Que provoca inchaço, vermelhidão, coceira, incomoda bastante, mas pode ser tratada com fungicidas. E a gonorreia, que é a mais popular das ISTs, é causada por bactéria, né, a Neisseria gonorreae, portanto, não é protozoário. E ficamos com a letra B, que é a única aí na lista que é causada por protozoário. Vamos lá. A segunda questão. O HPV, vírus, papiloma vírus humano, provoca uma doença que ocasiona uma verruga genital, né? Que a gente chama de... tem outras expressões que a gente utiliza para chamar a atenção dele. Além de ter uma relação direta com câncer do colo do útero. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da IST provocada pelo HPV. Como eu falei na aula, o HPV representa uma comunidade muito grande de vírus. A maioria deles não causa infecção nenhuma em ser humano, mas tem esse específico para o humano que provoca a formação, o surgimento de verruga genital na vulva, no pênis, né, na região perianal, no ânus. E são verrugas que, se não for tratadas, elas crescem bastante, elas ficam enormes. E, consequentemente, isso pode gerar um desconforto muito grande. Né? Lembre que eu falei do tratamento, que é feita uma cauterização química ou cirúrgica para tirar essas verrugas. Mas o maior medo do HPV é a questão da possibilidade de ele provocar câncer no colo uterino ou também no pênis. Tá? Daí a necessidade de se tomar vacina quando fizer as campanhas. O nome mais comum utilizado por eles para falar dessa doença é o condiloma acuminado, referindo-se às verrugas que se formam como consequência da atividade desse vírus. Tá?
O herpes genital, nós já comentamos, né? Surgem feridas semelhantes à do herpes oral, só que na região genital, transmitida sexualmente, é uma virose. A gonorreia, transmitida por bactérias, se caracteriza pelo surgimento de um ardor no ato de urinar e também uma secreção purulenta característica. Sífilis é uma infecção muito grave, tem 3 estágios, tem o estágio genital, tem o estágio das pápulas plantares e palmares e dos órgãos internos, podendo até mesmo atingir o sistema nervoso central, provocando inclusive a loucura, tá? E nós temos o cancro mole, que é uma infecção que parece com o primeiro estágio da sífilis, só que as ulcerações dos ferimentos, eles são dolorosos e a borda não é endurecida como o cancro duro que se forma no primeiro estágio da sífilis, tá ok? Então, resposta correta, letra D de dado. A nossa terceira questão fala sobre a AIDS, que falamos bastante sobre ela. É uma doença, cara, que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico. Por que isso acontece? Isso acontece porque o vírus ele tem uma estratégia interessante. Não é que ele faça isso intencionalmente, mas a sua presença no nosso organismo, ele ataca o linfócito T, que é quem orienta e coordena toda a defesa imunológica. E, consequentemente, o sistema imunológico, ou seja, a produção de anticorpos, o ataque celular em células infectadas por vírus, não vai acontecer. Então, essa pessoa vai ficar vulnerável a infecções oportunistas, né? Parasitas oportunistas, que estão ali, né? Às vezes sem causar mal nenhum, por causa do sistema imunológico, mas como ele enfraqueceu, eles começam a provocar doenças. E, logicamente, que isso leva a formas bem graves das doenças por falta de um mecanismo de defesa eficiente, tá? Então, o que desencadeia o surgimento de doenças oportunistas. Sobre a AIDS, marque a alternativa correta. Veja só, letra A. A AIDS é causada pelo vírus chamado HPV. Acabamos de mencionar que o HPV, papiloma vírus humano, ele causa o condiloma acuminado e pode provocar câncer. Então não está correto. Letra B. A AIDS é transmitida exclusivamente por via sexual. Também não é verdade. A AIDS também pode ser transmitida pelo sangue, né? Por exemplo, para pacientes durante o processo cirúrgico, no dentista, tá? Na manicure, na pedicure, tem que se tomar cuidado com tudo isso, porque pode se transmitir por sangue. E também na transfusão sanguínea. Então, a via placentária, na amamentação, tudo isso pode transmitir o HIV de uma pessoa para outra. Letra C. A AIDS se tratada precocemente e apresenta 100% de chance de cura. A AIDS não tem cura. Tá? Apesar da evolução da medicação, a pessoa fica com a evolução interrompida, estável, passa a se tornar uma doença crônica, mas você vai continuar convivendo com o vírus durante toda a sua vida. Tá? Estamos esperando aí a definição da vacina, que é para a gente finalmente conseguir um mecanismo eficiente para prevenir 100% essa doença. Letra D. O exame para detectar o vírus da AIDS é feito por meio da coleta de sangue e não é disponível gratuitamente. Não, ele é disponível gratuitamente. Inclusive, quando você vai fazer a doação de sangue, o seu sangue é passado por uma triagem e nessa triagem ela é usada para identificar vários tipos de parasitas que circulam no sangue, inclusive o HIV. Se por acaso der soro positivo para o HIV, a pessoa é chamada para fazer novamente o exame para a confirmação. Ela tem direito de pedir uma contraprova também, e aí ela vai passar pelo tratamento. Isso é feito pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, a alternativa correta, o uso de medicamentos antirretrovirais ajuda a aumentar a sobrevivência do soro positivo. Quer dizer, ele aumenta a expectativa de vida,
não cura, tá? Portanto, a alternativa correta, letra E. Beleza? Vamos lá. A quarta questão. Segundo o Departamento de IST, AIDS e hepatites virais, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são transmitidas principalmente pelo contato sexual, sem o uso de camisinha, com uma pessoa infectada. E geralmente manifestando-se por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma informação incorreta, botei em destaque aí, tá? A respeito das ISTs. Letra A. Todo IST apresenta sintomas característicos na região genital. Né? Será? Todas? Vamos lá. A gonorreia e a tricomoníase são exemplos de DST. Correto, né? A gonorreia é causada pela Neisseria gonorreia e a tricomoníase causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, e ambas são consideradas DST, porque a principal via de contaminação é a relação sexual. A camisinha é uma das melhores formas de evitar o contágio por alguma IST. Também é verdade. Tá? É uma forma de prevenção bastante barata e tem uma boa eficiência. Todos os tipos de relação sexual, oral, vaginal e anal, podem transmitir IST. Também está correto. Eu já vi imagens, né, de pessoas com, por exemplo, gonorreia na boca, na língua, nos olhos, tá? No canal vaginal também, relações anais também pode transmitir. Algumas ISTs podem ser transmitidas durante a gravidez da mãe para o bebê. Também é verdade. Por exemplo, sífilis, o HIV, que causa AIDS, são exemplos disso. Portanto, a alternativa incorreta é a letra A. Nem todo IST, os sintomas são característicos na região genital. Existem em outras partes do corpo, né? Vamos lá. A nossa quinta questão. A respeito das doenças sexualmente transmissíveis, marque a questão correta. Veja só. Todas as doenças sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo aparecimento de lesões. Né? Será que todas são por essas lesões? Será que nenhuma tem a forma sintomática? Vamos lá. Letra B. A camisinha só é eficiente como método para proteger contra a gravidez. Não. Né? Já foi dito aqui, já foi dito em outras oportunidades, que além da prevenção da gravidez, a camisinha previne contra uma grande quantidade de agentes causadores de ISTs. Letra C. Uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente transmissível ao filho. Né? Toda IST é transmitida exclusivamente pela relação sexual. A AIDS, a sífilis, a gonorreia e a anemia são doenças sexualmente transmissíveis. Na alternativa correta ficou bem claro, né, minha gente? A letra C. Uma mulher grávida ela pode transmitir o vírus, o agente infeccioso para o seu filho, certo? Via placentária, como é o caso do HIV, como é o caso da gonorreia, como é o caso da gonorreia não, do HPV, né, e do sífilis. Bom, aí você vê as outras afirmações. Olha, todas, cuidado com essa palavra, toda, nenhum, já sugere alguma armadilha. Todas as doenças sexualmente transmissíveis são caracterizadas pelo surgimento de lesões. Tem as que são assintomáticas. Tá? A camisinha só é eficiente para proteger contra a gravidez, a gente viu que também protege contra vários ISTs. Toda IST é transmitida exclusivamente, toda não é verdade. Né? E a AIDS, sífilis, gonorreia e anemia, olha só a estratégia, bota o errado bem lá no final,
Anemia causada por... a anemia, ela é uma doença sexualmente transmissível. A anemia ela é provocada pela queda da taxa de hemácias no sangue, tá? Que tem a ferropriva, que é deficiência de nutrição de ferro, tem a fibroblástica, carência de vitaminas, tá? E tem outras formas, né, como a genética, a hereditária, mas ISTs não tem. Então, letra C, a alternativa correta. A sexta questão. Sobre as ISTs, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As ISTs são transmitidas apenas, cuidado com essas palavras, por relação sexual. B. AIDS, dengue, gonorreia e sífilis são viroses transmitidas através do ato sexual. Será que todas essas doenças são causadas por vírus? Letra C. Métodos contraceptivos como a tabelinha, coito interrompido e o uso de anticoncepcionais pode ser usado para evitar IST. Até agora eu só falei de um método contraceptivo que também previne contra as ISTs. Será que está na lista da letra C? Todas as ISTs devem ser sempre tratadas com antibióticos. As doenças causadas por bactérias, elas são tratadas com antibióticos. Aí eu pergunto, será que toda IST é causada por bactéria? A sífilis, a caracteriza pelo aparecimento próximo à região dos órgãos genitais, uma ferida de bordas endurecidas indolor, chamado de cancro duro. Correto, é a fase inicial, a fase 1, tá? A letra A não está correta, porque a transmissão de IST pode ser por outras vias, placenta, aleitamento, sangue e etc. A letra B, observem bem, ele está dizendo que todas são viroses, essas da lista. Só que, ó, AIDS é uma virose, dengue é uma virose, sim, mas só que a dengue não é uma doença transmitida sexualmente. Ela é transmitida pela picada de inseto, o Aedes aegypti. A gonorreia e a sífilis são causadas por bactérias. Métodos contraceptivos. Olha, qual foi o método contraceptivo que a gente falou aqui, que tem por finalidade, além de evitar gravidez, prevenir as ISTs? Camisinha. Está na lista? Nenhum. Portanto, está errado. A letra D, todas as ISTs devem ser tratadas com antibiótico? Não, porque existem ISTs causadas por vírus, por fungos, por protozoários. E o tratamento com antibiótico, na grande maioria das vezes, é feito para tratar infecções causadas por bactérias. Portanto, também não está correto. Beleza? Vamos lá para a nossa sétima. O HIV é o vírus causador da AIDS. Essa doença ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças chamadas oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são quais? Olha, você tem que lembrar que eu falei na aula. Essas células atacam esses vírus atacam um grupo de células chamada de linfócitos, aí já matei um bocado de coisa aí, certo? Que são responsáveis pela estratégia da defesa humoral, que é a produção de anticorpos, e pela defesa celular, que é ativando células que atacam células do nosso corpo que foram infectadas pelo vírus. Tá certo? Essas células são extremamente importantes, pois se eu perco elas, eu perco essa estratégia mais importante do sistema de defesa. As hemácias, elas são células transportadoras de gases. Está na circulação sanguínea, mas não tem nada a ver com defesa do nosso corpo. As plaquetas são fragmentos de células, tá, dos megacariócitos que estão relacionados com a coagulação sanguínea e também ajudam um pouquinho na cicatrização do ferimento, no caso do vaso lá que foi furado, o que provoca a hemorragia. O linfócito T é a nossa resposta correta. Essa é a célula, alguns chamam de CD4, que é responsável pela coordenação do sistema imunológico. O linfócito B é uma armadilha, porque é um linfócito, mas não é um linfócito responsável pela coordenação. O linfócito D, ele produz anticorpos. E os macrófagos também são células de defesa,
mas participa da etapa lá inicial do sistema imunológico, que é a etapa fagocitária. Ele ataca corpos estranhos que chegam ao nosso corpo. Tá ok? Então a gente vai ficar com a letra C. A nossa oitava questão. A clamídia é uma doença causada por bactéria, né, e normalmente se apresenta assintomaticamente. Olha aí, tá? Aquela questão anterior que eu mostrei lá, de toda doença, toda IST tem a apresentação de sintomas, né? Nem todas. Entretanto, pode provocar alguns problemas de saúde graves. A respeito dos sintomas e consequências dessa infecção em mulheres, que é causada pela Chlamydia trachomatis, marque a alternativa correta. A clamídia pode causar dores no pé da barriga, no ventre, lá embaixo, impedimento da gravidez ou gravidez tubária, que a gente chama de gravidez ectópica, que é quando o embrião não se desenvolve dentro do útero, e sim em outras partes do corpo. A gravidez tubária é uma delas. Nesses casos, infelizmente, tem que se fazer uma cirurgia para a retirada do embrião, porque o desenvolvimento dele na tuba uterina não vai evoluir positivamente e pode matar a mãe. A clamídia pode causar lesões dolorosas na vagina. A clamídia pode causar pequenas verrugas. Lembra da história da verruga? A verruga está relacionada com essa doença, né, na região genital. Clamídia pode causar dores pélvicas, verrugas na região genital. A clamídia pode causar baixa imunidade, permitindo assim a contaminação por outras doenças. Dessas, gente, a gente fica com a letra A. Ela realmente provoca dores na pelve, pode impedir a gravidez ou que a mulher tenha gravidez ectópica ou tubária. As lesões dolorosas na vagina pode ser outro tipo de infecção, como por exemplo o sífilis, a gonorreia, por exemplo, né? Aí a letra C tem essas verrugas. Quando fala em verruga, lembra do HPV, né? O condiloma acuminado. A clamídia, dores pélvicas, tudo bem. Aí fala em verruga depois. Condiloma acuminado. E o vírus relacionado com a queda da imunidade é o HIV. Tá? Então, letra A alternativa correta. A nona questão fala sobre a sífilis, que diz que a sífilis é uma doença transmitida pela bactéria Treponema pálido. Essa doença se caracteriza por 1. Inflamação no canal da uretra, ou seja, uma uretrite, feridas no canal da uretra, feridas nos órgãos genitais, conhecido como cancro duro, baixa imunidade ao portador, lesões dolorosas, e lesões dolorosas e ulcerações por toda a parte do corpo. Tá? Então, lesões dolorosas e ulcerações por toda a parte do corpo, mas se concentrando mais na região genital, nós temos o cancro mole, né? Mais na genitália. Lesões dolorosas podem ser vários tipos de infecções. Baixa imunidade no portador é o HIV, né? AIDS. Feridas na genitália, nos órgãos sexuais, conhecida como cancro duro. É o primeiro estágio da sífilis, né? A inflamação no canal da uretra está relacionado com quem? Está relacionado com a gonorreia. Portanto, letra B, alternativa correta. Ok, gente? Vamos lá para a nossa última questão. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que não garante a prevenção contra essas doenças. Usar camisinha em toda relação sexual. Nunca compartilhar seringa. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâmina de barbear. Não compartilhar roupas íntimas. Utilizar sempre métodos comportamentais nas relações sexuais.
Gente, essa última aí, ela previne contra a gravidez e são métodos que não são considerados eficientes, como é o caso da tabelinha, como é o caso do muco cervical, como é o caso da temperatura basal, tá certo? Então, esses métodos, eles são métodos contraceptivos e não são muito eficientes. E muito menos são métodos que possam prevenir contra infecções. ISTs. Olha, não compartilhar roupa íntima, principalmente a candidíase, né? E outras infecções que o vírus fica no local dos ferimentos. Objeto especial, por exemplo, lâmina de barbear. A pessoa pode estar com HIV fazendo a sua barba e ela se cortar e a lâmina ficar com sangue. Em seguida você pode pegar, fazendo a sua barba, certo? E se contaminar com esse sangue, com o vírus. Nunca compartilhar seringa. Isso aqui vale mais para, infelizmente, os pacientes, as pessoas que são viciadas em drogas injetáveis, que é muito comum entre eles compartilhar seringa para injetar a droga, né, na veia. E usar camisinha foi o que foi mais citado aqui com relação à prevenção contra ISTs. Portanto, a alternativa correta, a que não garante a prevenção, é a letra E. Pessoal, aqui nós encerramos o nosso material, tá ok? Eu quero, somente como de praxe, eu costumo falar sempre no finalzinho, principalmente nesses assuntos, alertar a vocês a respeito da prevenção dessas doenças. Já falei, muitas delas podem evoluir de forma não muito grave, mas elas também podem evoluir para formas bastante graves, levando a esterilidade, formação de câncer e até, infelizmente, a morte, tá? E o outro problema é o problema social. Se você não usa preservativo, né, você pode estar contaminando um monte de gente que não tem nada a ver com a sua vida pessoal, tá certo? Então, tomem cuidado, vão iniciar a vida sexual de vocês, vão, e, portanto, comecem a pensar no hábito de usar preservativo. E não deixem de tomar as vacinas que precisam tomar, tá ok? Até mais, pessoal.